Salve, salve meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, tá? O tema da aula de hoje vai ser sobre como tocar rápido, tá? Como ganhar velocidade na guitarra e mais especificamente, o que você precisa corrigir se você quiser atingir esse nível. Tudo que eu vou falar aqui nessa aula e até os exercícios que eu trouxe vai servir tanto para você que é iniciante, está começando agora, ou para você que já toca mais tempo, mas não consegue atingir essa velocidade aí na sua guitarra e sente que tem alguma coisa bloqueando aí. Então, primeira diferenciação que eu gosto de fazer logo de cara quando a gente está tocando nesse assunto, que é o quê? Tocar rápido, qualquer guitarrista consegue. Pô, como assim, Lucas? Sim, é isso mesmo. Qualquer pessoa consegue tocar guitarra rápido, independente do nível. Por quê? Tocar rápido é uma coisa, tocar rápido com sincronia e da maneira correta é outra coisa totalmente diferente. O que eu estou querendo dizer com isso na prática? Uma coisa é você simplesmente subir a velocidade ou tentar tocar uma música numa velocidade muito alta, mas sem respeitar uma organização, uma sincronia aí na sua mão. Deixa eu demonstrar isso, como que fica na sonoridade. Então tem muita gente que vai tocar rápido e sai acelerando tudo de qualquer jeito. E pô, eu fazendo aqui só a guitarra, talvez para você que já toque, você consegue perceber que o que eu fiz aqui na verdade foi mais um embromation, né? Eu embolei tudo as notas e não toquei nada direito. Mas para quem não tá tão ligado nesse lance de guitarra, às vezes acha que a pessoa tá tocando rápido, principalmente se tiver com banda, pô, guitarra ali, base, bateria abaixo, aí o guitarrista vem ali em cima e sai fazendo uns embromation desse, e como a movimentação tá rápida, como a música tá rápida, pode parecer, né, ele passa esse efeito moral de que tá tocando rápido. Aí quem não conhece, pensa, nossa, ó, o cara tá fritando. Ou às vezes até o próprio guitarrista, às vezes ele nem percebe que ele não está conseguindo organizar as notas certinho ali e está tocando um monte de coisa ali sem pé nem cabeça. Às vezes para ele tá rápido, tá? E se você quer tocar desse jeito, sem problema nenhum, mas o que eu vou trazer aqui não é para isso, tá? O que eu quero trazer nesse vídeo é para você que quer tocar rápido, mas com elegância, acertando todas as notas, sabe? Com precisão, no ritmo, com sincronia nas mãos, tá? Então se você quer isso, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser de extremo valor. E o que é então tocar com sincronia? Nada mais é do que, pô, saber exatamente o que você está fazendo e, cara, conseguir que para cada movimento da sua palheta você toque uma nota separada e escute ela, tá? Então às vezes é até preferível baixar um pouco a velocidade da música e conseguir manter uma sincronia do que tentar jogar a velocidade lá no talo e acabar perdendo essa sincronia no meio do caminho, tá? Então às vezes uma música que está mais devagar parece que o guitarrista está tocando mais rápido simplesmente porque ele está acertando todas as notas. Ao passo que, quando o guitarrista não está com essa precisão, está tocando embolado, o cara pode subir a velocidade lá no talo. Mesmo assim não parece que ele está fritando, porque está embolando as notas. Então aqui a gente já cai no primeiro ponto de correção aqui dessa aula, tá? Que é o que? A sincronia, ela é mais importante que a velocidade. Deixa eu ficar de pé aqui para aparecer a guitarra. Eu preciso conseguir tocar e ouvir todas as notas que eu estou tocando. Nem que para isso eu precise baixar um pouco a velocidade, tá? Então isso é um ponto de atenção que a gente nem precisa fazer, na verdade nem tem um exercício certo para você trabalhar a sincronia. Pô, você quer trabalhar a sincronia? Então começa prestando atenção em tudo que você for tirar, qualquer música que tenha muita nota ali, começa a tentar escutar se você está escutando todas as notas ali, se você está conseguindo tocar uma notinha de cada vez sem ficar embrenhando tudo ali no meio, né? E para isso é preciso ter paciência, porque a gente às vezes na ansiedade de querer tocar muito rápido, quer já subir a velocidade,
quer tentar acompanhar a música, né? Botar a música para tocar e já ir tentando tocar junto, e nessa você acaba não percebendo que você não está tocando as coisas certinha. Principalmente se você jogar a música junto, porque o que acontece quando a gente vai tocar em cima da música, se for a música original? O solo original vai estar rolando, né, no nosso alto-falante ali ou no nosso fone. E o que vai acontecer? Quando a gente começar a comer um monte de nota, o solo original vai tapar o buraco. E aí você vai ficar com a falsa impressão de que você está tocando tudo certinho, quando na verdade quem está tocando certo é a música que já está gravada, tá ligado? E isso pode parecer óbvio, mas quando é você ali no calor do momento tocando, não é tão óbvio assim e muitas vezes a gente não percebe. E aqui nesse ponto vai entrar também, ó, dica de ouro aqui já extra, que é o quê? Se gravar. Então, cara, sempre que possível, você está querendo aumentar a velocidade numa música ali, você quer ter certeza que você está tocando certo, se grava. Porque aí você vai ter a real certeza se o negócio está bom ou não. Porque só tocando, ouvindo aqui em tempo real, no calor do momento, às vezes você acha que você está acertando tudo. Mas na hora que você grava e vai ouvir com calma ali, só no seu fone sozinho, você começa a perceber que possivelmente existem vários erros ali que você não tinha percebido antes, tá? Eu já fiz isso muito, demorei para começar a me gravar e não recomendo, tá? Principalmente se você está começando agora, cara, já grava você tocando para você ouvir e você já vai pegando isso desde agora, tá? Matamos aí essa primeira parte, tá? Sobre a sincronia. A gente vai trabalhar essa questão da sincronia num exercício que eu vou trazer aqui no segundo ponto de correção, beleza? Mas como eu falei, sincronia você pode trabalhar em qualquer coisa que você toca, tá? É só prestar atenção ali naquilo que você está tocando. Vamos para o segundo ponto aqui de correção, esse aqui extremamente importante, mas que passa despercebido e eu não vejo quase ninguém falando. O segundo erro é não buscar a melhor digitação para aquilo que você está querendo tocar. O que acontece quando a gente vai aprender uma música? Se você for, independente se você for aprender de ouvido ou se você estiver vendo uma tablatura na internet, nem sempre, e aliás, em grande parte das vezes, a tablatura na internet, ela não vai vir com a melhor digitação possível para você executar um determinado solo, tá? A questão é que, se for uma música devagar, mesmo com uma digitação ali qualquer, você vai conseguir tocar. Então não vai dar muita diferença. Esse papo da digitação, ele só vai influenciar se você estiver querendo tocar rápido. Por quê? Na hora de tocar rápido, qualquer mini economia de movimento, qualquer milissegundo que você consegue economizar, interfere diretamente em quão mais fácil ou mais difícil aquilo vai ficar. E o porquê que na guitarra a digitação ela tem um papel tão importante? Porque eu gosto de falar que a guitarra ela é um instrumento não linear, tá? Ela é dividida por camadas. Só para exemplificar, é diferente do piano, por exemplo. O piano, você só tem uma única reta, tá? Todas as teclas estão organizadas numa reta, ou você vai para frente ou você vai para trás. Então, se você pegar uma frase no piano, uma partitura, ou se for tirar alguma coisa de ouvido, a sequência, né, mecânica vai ser sempre a mesma. Por quê? Você só vai para frente ou você vai para trás. Agora, na guitarra tem um problema, por quê? Porque ela é dividida em camadas. Cada camada é uma das cordas. E pior, as cordas não começam pela mesma nota, né? Então a guitarra ela vai fazendo meio que isso aqui, tá? Qual que é a consequência prática dessa divisão da guitarra? A consequência é que é possível tocar uma mesma sequência de notas de mais de uma maneira, tá? Eu já peguei solo que tem trecho que eu percebi que dava para tocar ele, cara, de 4, 5, 6 formas diferentes e fazer aquela mesma sequência. Não tô falando que a sonoridade vai ser igual, tá? A sonoridade, o timbre pode mudar um pouco, mas a sequência de notas, você consegue na guitarra chegar numa mesma sequência por diversos caminhos diferentes. E é aqui que pinta o problema. Quando você for tocar rápido alguma coisa, se você escolher um caminho ruim,
você vai ficar trabalhando naquilo eternamente e vai demorar muito para obter algum progresso ou, quiçá, nem vai conseguir tocar música. E cara, digo isso com todas as letras, já perdi a conta de quando aconteceu de eu não estar conseguindo tocar uma música e eu achar que o problema era a velocidade, eu ficar pensando, meu Deus, essa música está muito rápida, eu nunca vou conseguir tocar ela. Mas aí quando eu sentava para analisar, na verdade o problema não era a velocidade, na verdade era que eu estava escolhendo a digitação errada para tocar aquela música. Ou porque eu tinha tirado de ouvido, da primeiro jeito que veio na minha cabeça, né? Porque quando você está tirando de ouvido é assim, né? Você vai tirando da primeira maneira que vem. Mas nem tem obrigação de tirar de ouvido, né? Às vezes eu tinha visto uma tablatura na internet e eu tomei como verdade que aquela tablatura era o único jeito de tocar aquela música. Só que quando eu ia ver, o problema não era a velocidade, era a digitação. E aí eu mudava aquela digitação para uma digitação que funcionasse melhor na minha mão, que favorecesse o ganho de velocidade, e de repente ali em questão de dias eu conseguia corrigir aquele solo e o solo saía bonito na velocidade correta. Então preparei um exercíciozinho aqui até para você ver isso acontecendo na prática, mas ó, lembre-se desde já, a digitação que você escolher vai influenciar diretamente se você vai conseguir tocar aquela música mais rápido ou mais devagar. E, infelizmente ou felizmente, nenhuma música, nenhum solo é igual ao outro. Logo, não existe uma regra universal de qual é a melhor digitação. Então aqui você vai ter que trilhar o caminho das pedras, tá? Para cada solo que você pegar, você vai ter que sentar com calma sozinho e analisar se aquela é a melhor digitação possível. E nem preciso dizer que para fazer isso é requisito obrigatório que você conheça todas as notas aqui no braço da guitarra, né? Porque sem saber as notas não tem como você mudar a digitação, né? E agora com o exercício isso vai ficar mais claro. Então eu separei aqui um pequeno fragmento de solo que eu mesmo criei para fins didáticos e eu vou mostrar duas formas de se tocar essa mesma sequência, tá? Vamos ficar de pé aqui para ver na câmera. Primeira forma que está aparecendo aí na tablatura, eu estou fazendo isso daqui, né? Ó. Então é um padrãozinho aí cíclico, né? Nessa posição, supondo que eu tô tirando esse solinho e eu peguei essa posição logo de cara e não questionei se tem outro jeito de tocar. Se eu quiser subir a velocidade nesse jeito aí, nessa sequência, vai ser difícil, cara. Isso aqui é uma coisa difícil de fazer em velocidades altas, porque tem muita troca de corda. Então, ó, você vê que se eu começo a querer subir demais, já começa a embolar, tá ligado? Mas existe uma outra forma de tocar isso aqui que vai me possibilitar alcançar uma velocidade muito maior do que essa que eu fiz aqui. E aqui nesse caso, eu vou precisar de uma única alteração, que vai ser o quê? Esse Ré aqui, ó, na casa 15 da corda Si, eu tenho outro lugar que eu consigo tocar essa mesma nota, tá? Que é aqui, ó, na casa 10 da Mizinha. Se eu faço essa simples mudança nessa frase, cara, o jogo muda completamente. Por quê? Em vez de eu ter que ficar fazendo essa troca de corda toda hora, esse Ré aqui, ele vai cair aqui na casa 10 e eu vou conseguir fazer o padrão inteiro em uma única corda, só na Mizinha. Vai ficar isso daqui, ó. Cara, são pequenas mudanças que meio que abrem o jogo. Sabe quando um jogador no campo de futebol ele tá jogando bola, de repente ele dá um drible que ele limpa a jogada e o gol fica aberto na frente dele? É a mesma coisa na guitarra. Às vezes uma mudança de digitação que você faz, cara, o negócio escancara na sua frente, você fala, caramba, agora ficou muito mais fácil. Nesse caso aqui, é isso, porque ele virou um padrão linear. Eu vou manter a minha palheta constante aqui na primeira corda e vou ter que trabalhar o quê? O movimento dos dedos aqui para intercalar.
Não tô falando que vai ser fácil também. Não quer dizer que, nossa, então se eu encontrar a melhor digitação, eu vou conseguir em uma semana tocar todos os solos mais difíceis do universo. Não é isso, tá? De todo jeito a gente vai ter que ralar. Porém, é melhor ralar e conseguir chegar no resultado do que ficar ralando e jogando tempo à toa e às vezes passar, cara, sei lá, meses ou anos e você não saiu do lugar e não consegue tocar aquele solo que você quis, né? Então aqui, até nesse exemplo, tá? Se eu quiser subir a velocidade, eu vou ter que treinar. Cara, vou ter que colocar metrônomo, treinar a sincronia da mão, mesmo assim. Porém, o resultado ele vai ser muito mais significativo, porque eu escolhi a melhor digitação. Pô, já deu para aumentar pra caramba a velocidade daquilo ali sem um grande sofrimento, tá ligado? Pô, não preciso nem dizer que isso daqui é um exemplo pequeno, né? Quando for um solo com várias e várias notas, quanto mais nota tiver, maiores são as possibilidades de fazer mudança de digitação. Por isso que a gente tem que dividir o solo em partes, tá? Você tá querendo pegar uma música aí que tem um solo grande, você não vai ficar pensando nisso na digitação para o solo inteiro, olhando de cima. Você vai pegar pedacinho por pedacinho do solo e ver aonde que você está com dificuldade. Fechamos aqui esse exemplo então. Cara, pausa o vídeo, volta se for preciso e treina esses dois exemplos, tá? Coloca com o metrônomo, treina o primeiro que eu passei, tá? Com a troca de corda, depois treina ele na mudança que eu fiz para ele ficar mais linear. Começa com o metrônomo numa velocidade aí mais adequada para você e vai tentando subir e ver, faz o teste aí para você ver que, pô, no segundo exemplo, eu acredito que, cara, na maioria esmagadora dos casos, o segundo ele vai ser muito mais fácil de subir a velocidade, beleza? E bora continuar porque a gente ainda não acabou, tá? Essa aula aqui ela vai ficar mais profunda mesmo porque a ideia é ir a fundo nesse assunto, tá? E ó, pô, você tá assistindo até aqui, tô dando várias sacadas aí de graça que você não encontra por aí, hein? Já merece um like esse vídeo, então não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Vamos continuar. Terceiro ponto de correção essencial para que a gente aumente a velocidade na guitarra é o quê? Diminuir a movimentação dos dedos, tá? O que eu quero dizer com isso? É o quê? Levantar o mínimo possível a sua mão quando você for trocar de casa aqui na escala. Então você quer um exemplo? Ó? Quando a gente está começando a tocar, é bem comum que a gente tenda a levantar demais os dedos para mudar a nota. Né? Então o iniciante ele tende a fazer aquela coisa mais espalhafatosa com a mão assim. Só que, como eu disse já logo menos, quando a gente quer tocar rápido, qualquer economia de movimento que a gente conseguir trazer vai facilitar demais o nosso progresso. Então essa correção aqui, vou já passar um exercício já também. Qual que é o ponto dela? Você tem que tentar tocar sem desencostar demais os dedos da corda, sem fazer isso aqui, ó, sem levantar demais. Então, pô, tô fazendo uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, por exemplo. Passei para a corda de baixo, meus outros 3 dedos, eles não vão abrir aqui para eu passar para a corda de baixo. Não, eu já vou deixar eles meio que já encostadinho. Quando a gente vai fazer ligado também, é muito necessário ter esse controle, né, de deixar o dedo perto. Isso vai dar uma fluidez gigantesca quando você tiver que aumentar a velocidade. Se você estiver tocando uma coisa de boa, tranquilo, você nem vai precisar se preocupar com isso, né? Vai ter hora que você vai querer ser mais espalhafatoso, mas se você quiser tocar com velocidade e sincronia, você vai ter que começar a se preocupar com isso, cara. Começar a tentar segurar seus dedos ali próximo das cordas das casas que você vai tocar. Então eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tento desencostar o mínimo possível só para sair a nota, tá?
Beleza? Preparei um exercício pra gente trabalhar isso. Então basicamente aqui, cara, tá rolando um padrão em cima da escala, tô combinando a escala de Sol menor com Sol menor harmônico, tá? Mas se você não sabe isso, não se preocupe, beleza? Aqui é mais a questão da técnica mesmo que você vai precisar saber. Então tá lá, meu, comecei aqui ó, a casa 10 e eu vou fazer esse padrãozinho aqui, ó. Cara, essa jogadinha de ficar indo e voltando, você só vai conseguir fazer isso mais rápido se você não desencostar muito o dedo, tá? E esse aqui eu recomendo até que você faça utilizando o dedo anelar e mindinho, tá? Porque esses dois dedos, eles têm um problema maior de coordenação. Então trabalhar eles é muito importante. Então o primeiro pedacinho do exercício fica isso, né? Pô, tem que tentar fazer isso aqui desencostando o mínimo possível aqui, ó. Você vê que a mão, ela meio que parece até que tá estática. Começa a reparar quando você vê algum guitarrista aí que toca muito rápido, tudo perfeito, cara. Pega o Kiko Loureiro mesmo, que a gente gosta sempre de usar o exemplo dele. Você vai ver ele tocando, ele tá fritando e a mão dele parece que nem desencosta da escala. Parece que ele tá só arrastando a mão assim e os dedos tá tudo grudado. Por quê? Porque ele tem uma economia de movimento muito gigante e isso dá uma fluidez muito grande para o play dele. Mas vamos continuar com o exercício. Fiz essa primeira frase, vou cair com outro padrãozinho aqui, começando na corda Sol. E finalizo lá embaixo. Então tô pegando aqui uma descida, começando na corda 5, pegando todas as cordas. Então vamos fazer ele uma vez inteiro aí, primeiro sem metrônomo, bem lento pra gente se ligar. Vai lá. 1, 2, 3, 4. E agora vamos uma vez aí com o metrônomo, tá? Se quiser tentar acompanhar junto aí já, se já tiver decorado, se não, pausa o vídeo, decora primeiro tudo e depois você pratica com o metrônomo, tá? Vou começar numa velocidade aí de 90 BPM, essa é só uma sugestão, tá? Como ponto de partida, mas se você achar que 90 BPM mesmo assim tá rápido, pode baixar para algo que esteja aí no seu nível atual, beleza? 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma última vez agora numa velocidade um pouco mais alta, só para a gente se ligar aí na sonoridade de como que fica esse exemplo aí em velocidades mais altas, beleza? Bora lá! Matamos então, esse foi o exercício que eu queria trazer para a gente começar a trabalhar um pouco dessa questão de economia de movimento, para você começar a pensar nisso, e é óbvio, né, você pode utilizar esse raciocínio para quase qualquer coisa que você vá tocar. Tem coisas que realmente vão exigir uma abertura maior, talvez seu dedo espalhe um pouco mais, mas no geral a gente pode tentar manter esse raciocínio de sempre tentar deixar a mão o mais próxima possível das casas, na maioria das coisas que a gente for tentar tocar, que for ter que atingir uma velocidade maior. Beleza? E não vai embora ainda porque ainda falta um último ponto para a gente corrigir. Vamos continuar. Último ponto que a gente vai ter que corrigir para conseguir tocar rápido na guitarra e fritar da maneira certa é a nossa palheta. Não a palhetada, mas sim a palheta. Como assim, Lucas? Qual que é o erro aqui? Escolher a palheta errada para você. Por que que eu digo isso? Porque não existe palheta errada, tá? Não existe melhor ou pior palheta. Existe a palheta errada para o seu estilo de tocar. Então a gente tem que saber que, pô, apesar da guitarra ser igual para todo mundo, cada guitarrista tem
o seu próprio jeito ali, né, de segurar e de tocar. Só que isso é uma mudança sutil entre os guitarristas. Se você for olhar por cima, parece que todo mundo toca do mesmo jeito, mas todo guitarrista tem uma peculiaridade que é só dele, no jeito de segurar, tá? No jeito de posicionar. Você aí, se for reparar nos guitarristas famosos que você curte, você vai ver que alguns têm até jeitos estranhos de segurar a palheta, mas a questão é, cada um, no decorrer do tempo, vai encontrando o seu jeito de tocar no instrumento. É por isso que uma palheta que para algum guitarrista pode ser boa, para outro não é. Então eu não concordo muito com esse lance de que para tocar rápido você tem que usar uma palheta, sei lá, pequena, ou para tocar rápido você tem que inclinar a palheta e tocar com ela de lado. Se tocar com ela reto não pode. Porque tudo depende do estilo de movimento dos guitarristas. Tocar guitarra, ela é um exercício que recruta vários músculos, né? Desde aqui, né, começando com o nosso dedo, mas até aqui no ombro. Tanto que tem guitarrista, muito guitarrista que fica com dor no ombro, nas costas, né, quando vai tocar. Então, o estilo de palhetada de cada guitarrista também muda. Tem guitarrista que palheta mais com o braço inteiro, né, esse movimento mais exagerado. Tem guitarrista que palheta usando muito isso daqui, né, o movimento do antebraço aqui. Tem guitarrista que vai palhetar usando muito essa parte aqui do polegar, né, para fazer a palhetada. Então cada um tem o seu, e até na questão de relar na corda mesmo, isso vai influenciar. Então tem guitarrista que vai ficar mais confortável em bater na corda com a palheta mais inclinada. Já outros vão preferir bater com ela mais paralelo mesmo, né, na corda. Então, também a questão da força. Tem guitarrista que toca forte, palheta forte. Tem guitarrista que toca mais leve, ou seja, bate um pouco mais fraco nas cordas, né? O meu caso é esse, eu bato fraco. Não porque eu escolhi assim, porque esse foi o jeito que eu me desenvolvi. Então a palheta vai influenciar. Eu gosto de usar, quando eu quero tocar rápido, uma palheta pequena, tipo essa daqui. Essa aqui é uma Stub, ela é meio gordinha, né? Então qual que é o lance dessa palheta? Ela parece uma moeda, sabe? E tem guitarrista que vai achar horrível essa palheta, mas pra mim funciona, porque como eu toco fraco, ela desliza fácil. Ao passo que, se eu vou tocar com uma palheta muito grande, a palheta grande trava quando eu quero acelerar demais, ela começa a enroscar nas cordas. Então eu não consigo manter a mesma precisão. Então, para o meu caso, uma palheta grande é ruim. Mas para um guitarrista, por exemplo, algum cara que toque um pouco mais forte, que tem aquela palhetada mais agressiva, provavelmente esse cara não vai gostar de uma palheta muito pequenininha, porque daí vai acontecer dele não acertar a corda direito, de não sair com aquele punch. Então, para um cara que toca forte, às vezes uma palheta maior é melhor, porque ele tem um ataque forte, então a palheta não vai enroscar tanto na mão dele. Então, pô, aí você pode perguntar, tá, Lucas, mas então como é que eu vou descobrir qual que é a melhor para o meu estilo de tocar? Vai ter que ser na tentativa e erro mesmo, tá? O que você pode fazer é o quê? Pegar ali algumas palhetas e fica um tempo com cada uma. Se caso você ainda não encontrou a que você se sinta mais confortável, pega ali alguns tipos, tá? Uns 3 ou 4 tipos de palhetas diferentes, tá? Tem umas que são mais moles, outras que são mais duras, tá? Tudo isso vai variar do gosto pessoal. Então, você pode pegar e fica uns dias ou até umas semanas tocando com uma mesma palheta e começa a mapear quais são os benefícios e quais são os entraves de você usar aquela palheta. Por exemplo, uma palheta grande, eu falei que eu não gosto, mas quando eu quero tocar uma coisa mais lenta e que eu quero uma coisa mais estralada, mais porrada, eu pego a palheta grande, porque daí eu vou conseguir tocar com ela também. Então não é uma coisa assim, nossa, céu e inferno. Meu Deus, se eu peguei a palheta boa pra mim, eu toco tudo, e se eu pego uma outra palheta, eu não toco nada. Não, né? Você consegue. Isso aqui é uma sutileza que na hora de tocar rápido vai fazer diferença. Se for para tocar uma coisa que tá fácil, que tá lenta, qualquer palheta que você pegar vai servir. Mas o papo aqui, como a gente já viu, é o quê? Para quem quer ir além e atingir esse nível de fritação um pouco mais veloz, né? E com perfeição. Então fica aí, tá? Essa última observação.
Às vezes, se você aprendeu a tocar com um estilo de palheta e nunca trocou para outro tipo, faz o teste, vê. Às vezes você no caminho acaba descobrindo que tem uma melhor para o seu estilo de tocar, tá? Fechamos por aqui, galera. Ufa, hoje foi bastante coisa, queria trazer uma aula mais aprofundada sobre esse tema e, cara, se fosse ficar aqui ainda teria muito mais coisa para falar sobre tocar rápido e erros que a gente comete, mas eu acredito que com tanto de informação disso daqui já vai dar para dar uma acelerada muito boa caso você queira começar a tocar rápido ou caso você já toque e esteja querendo elevar o seu play aí para novos níveis de velocidade. Beleza? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e nos vemos aí nos próximos, tá? Vou continuar trazendo mais conteúdo, não necessariamente só sobre técnica, gosto de trazer outros tipos de conteúdo, porque tocar guitarra, né, com liberdade técnica e criativa exige uma junção de vários pontos, né? Então a gente sempre vai trazer novos conteúdos por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e vamos dominar essa guitarra aqui.